esportivas. À medida que a gente for apresentando e falando sobre as características das lesões e o entendimento da psicologia que pode contribuir com a atividade motora, com o entendimento de um atleta lesionado, se vocês tiverem dúvidas, questionamentos ou comentários, podem fazer ao longo da apresentação sem problemas algum. Então vamos à temática. Em primeiro lugar, né, é importante que a gente destaque, né, que as lesões esportivas, elas têm uma característica de muitas vezes inviabilizar o próprio exercício que um atleta vem a ter na prática esportiva. Há também toda uma situação em que os atletas buscam uma autoafirmação, né? Por exemplo, o atleta foi revelado ali nas equipes de base, assume toda uma função no exercício profissional, em que ele pode se destacar nesse exercício, não só pelo desempenho qualitativo, mas também pelo reconhecimento. Reconhecimento social, reconhecimento econômico, que vá dando a esse atleta estabilidade. Vale salientar que a vida dos atletas também não é uma vida longa em termos da prática esportiva. Tira em torno aí de 10 anos para a maioria dos atletas. E esse é o período em que o atleta pode se destacar, pode ter toda uma qualidade em termos de rendimento, e com isso um reconhecimento da sua qualidade do exercício esportivo. Uma lesão que venha a ocorrer no meio desse caminho do atleta pode pôr as situações, né, como por exemplo, do reconhecimento social, da condição de expor a sua qualidade técnica, bem como do reconhecimento financeiro, fazendo com que o atleta entre numa situação de desesperança, de medo em relação ao futuro, mesmo que se faça um trabalho de recuperação de uma lesão grave que o atleta venha a ter, muitas vezes o atleta não se sente em condições de retomar a atividade esportiva. E esses elementos muitas vezes fragilizam mentalmente o atleta no desempenho da função. É bastante comum a gente conhecer atletas que tinham um desempenho de qualidade, sofreram uma lesão séria, uma lesão grave, e após a recuperação da lesão, o atleta passa a ter dificuldades para dispor do seu talento, do exercício motor com qualidade, e muitas vezes acaba até abandonando o esporte. É importante que a gente entenda, né, a lesão esportiva como um elemento que faz parte das práticas motoras, todas as práticas motoras. Quando a gente vai para a profissão de atleta, a condição da lesão é muito mais recorrente, ela é muito mais comum. Também é importante que se faça um trabalho com o atleta para que o atleta aprenda tanto a lidar com as lesões, como ter comportamentos e caminhos de ações que possam livrá-lo de lesões. Ou seja, como o atleta pode aprender a se proteger de um modo qualitativo. Então aqui a gente vai apresentar para vocês algumas características de como que a lesão é entendida no ambiente do esporte e como que a psicologia pode auxiliar no trabalho com profissionais de educação física, profissionais que são vinculados às práticas motoras, de tal modo que o atleta, bem como, né, quem está à sua volta, possa contribuir para uma boa recuperação e uma boa qualidade no desempenho esportivo, bem como uma boa qualidade em termos da vida que o indivíduo vem a ter. Levando-se em conta, né, que a produção de saúde mental é essencial para que a gente tenha qualidade de vida, independentemente se sejamos esportistas ou não. Então, né, ao pensar, né, todo um processo de lesão, muitas vezes o indivíduo fica abalado pelo próprio contexto que a lesão impacta sobre ele. Então, uma lesão significa, né, perder toda uma condição de treinamento, perder jogos, perder reconhecimento e muitas vezes se afastar do ambiente do treinamento. É bastante comum que um atleta, quando sofra lesão, se ele estava anteriormente, né, no grupo, com seus colegas treinando, fazendo as atividades ali de modo regular, quando o atleta sofre uma lesão, ele é retirado daquele espaço e passa a ficar num outro espaço que a gente chama de departamento médico. E lá nesse departamento médico, todo o trabalho é um trabalho muito diferenciado e o contato regular que o atleta tinha com outros colegas acaba sendo um contato efêmero.
e as dificuldades de estar acompanhando, né? Por exemplo, orientações do treinador, como que a equipe, o grupo ou outros atletas individualmente se organizam para agir de modo adequado diante de uma atividade motora e como ela se constitui. Tem-se como base de que no Brasil, em torno de 3 a 5 milhões de crianças e adultos lesionam-se de modo regular. É algo que está diretamente correlacionado à prática de atividades motoras. Então, não são lesões provocadas por acidentes, né, no trânsito, por exemplo, mas são pessoas praticando esporte e esse esporte leva os indivíduos a ações de modo desordenado que geram, muitas vezes, toda uma condição da lesão acontecer. Elege-se, né, que as questões que envolvem os fatores físicos têm por base toda uma condição de impactar sobre os indivíduos de tal modo voltando aqui um probleminha, deixa eu retomar. Então aqui a característica de que muitas vezes os fatores físicos estão relacionados diretamente à condição das causas primárias. Fator físico quer dizer, né, o indivíduo tem um encontro com outro atleta, né, ou seja, batem um com o outro e acabam se machucando. Ou o atleta tropeça, cai e acaba se machucando. O atleta vai fazer um movimento, por exemplo, na ginástica olímpica, e ao fazer o movimento ele se desequilibra e se machuca. Então esses são os fatores físicos. Mas também a gente pode correlacionar fatores vinculados à condição mental. Fatores vinculados à condição mental é quando o atleta hesita ao fazer o movimento. Então o atleta treinou um determinado movimento e ele tem que fazer esse movimento com qualidade e segurança, e ao realizar o movimento, o atleta se sente inseguro, e essa insegurança pode provocar no atleta toda uma situação que a gente correlaciona aos fatores psicológicos. Então, as causas primárias são as físicas. O indivíduo tem um encontro com um outro atleta, dois atletas indo na mesma direção acabam se machucando, o atleta pode cair do aparelho que ele está usando, o atleta pode tropeçar num movimento que está realizando e, com isso, ter uma lesão física. Quando o atleta se sente inseguro em relação ao movimento que ele está treinando, isso é um fator psicológico. E esse fator psicológico pode produzir cada vez mais, à medida que o atleta se sente inseguro ao realizar o movimento, o surgimento de estresse. E esse estresse pode tornar o atleta instável em relação à atividade motora. E essa instabilidade levar o atleta a uma lesão, justamente porque ele não tem a compreensão do como agir, realizar o movimento com segurança. Existem determinados elementos correlacionados à personalidade de cada atleta que podem impactar no resultado dos movimentos que eles venham a ter. Então, muitas vezes, né, a gente já ouviu falar de atletas que amarelam, que quer dizer, o atleta no treinamento ele tem toda uma qualidade no desempenho esportivo, mas quando ele vai para a competição de modo efetivo, o atleta se sente inseguro, e sentindo-se inseguro, não consegue realizar os movimentos com a qualidade que ele apresenta no treinamento, e muitas vezes ele se torna suscetível a lesões. E isso a gente correlaciona ao estresse e a necessidade de se trabalhar psicologicamente com a personalidade do atleta para que ele aprenda a adquirir confiança. E isso é um trabalho que deve ser feito. Então não é falar simplesmente que cada um de nós tem uma personalidade e que com isso não tem jeito. Mas é o contrário. Como que a gente pode trabalhar a personalidade de um atleta para que ele tenha segurança no exercício do movimento? E com isso, também se pode investigar a história que leva o indivíduo a apresentar o estresse. Então, por exemplo, né, como que o indivíduo lida com fatores do seu cotidiano, como que o indivíduo lida com situações em que a pressão está presente, e observando ao longo da história de vida do atleta, vai se entendendo como que a sua personalidade foi sendo formada. E com isso pode-se fazer um trabalho
para que ele altere o seu olhar sobre o mundo, sobre a realidade e sobre si. E com isso o atleta aprenda a ter maior segurança. Então a gente não pode dizer assim que o atleta tem uma personalidade, ou cada um de nós, né, mesmo que não sejamos atletas profissionais, e que essa personalidade é imutável. E é o contrário, né? Nós mudamos todos os dias, todos os instantes, né? Só a gente olhar para a nossa condição enquanto indivíduos, né? A gente não é mais criança, a gente é adulto, a gente vai se transformando, nosso corpo vai se modificando, nossas ideias vão se modificando, e a nossa personalidade também. O que quer dizer? Que a gente pode vir a aprender para termos mais segurança, mais cuidado e evitarmos, né, no caso da prática esportiva, lesões que possam desabilitar a qualidade técnica de um atleta. As lesões, elas podem ocorrer, como a gente comentou, né, vinculadas às situações físicas ou às situações emocionais, estressoras, que causam no indivíduo uma certa instabilidade. Então a gente tem que pensar nessa construção das lesões esportivas, correlacionando de que todo o processo de lesão está diretamente vinculado a aspectos da saúde, saúde física e saúde mental, que quer dizer basicamente, se eu não tenho um condicionamento físico adequado para fazer uma determinada modalidade esportiva, eu estou me pondo em risco. Então, é muito comum, a gente tem na nossa cultura, pessoas que ao longo da semana trabalham nas suas diferentes atividades e no final de semana ou num dia à noite na semana, o pessoal se reúne para jogar futebol, sem ter um treinamento regular, ou seja, as pessoas passam numa dinâmica de vida sedentária constantemente e vão, num dia da semana, se expor a um jogo de futebol, por exemplo, que é algo mais comum. A possibilidade de lesões no indivíduo é extremamente alta, não só em relação a dores físicas, motores, musculares, né, que o indivíduo vem apresentar, mas o risco de lesões, fraturas, levando o indivíduo a ficar fragilizado, não só para a prática eventual do esporte, mas para suas tarefas do cotidiano. E à medida, né, que a pessoa não tem uma compreensão dos riscos, em termos de estar bem preparados, tanto fisicamente quanto psicologicamente, para a prática de uma atividade motora, pode levar os indivíduos a sofrer uma lesão. E a lesão, ela vem a ocorrer justamente pela falta de cuidados que o indivíduo vem a ter para o exercício profissional. A gente sabe que um atleta bem condicionado física e psicologicamente, ele tem maior resistência às lesões pelo tipo de preparo que se faz com um atleta. Mas muitas vezes, esse atleta depende de um acompanhamento mais específico, principalmente se ele se sente vulnerável em relação aos contextos aí da sua personalidade. As lesões, né, em que todos nós estamos suscetíveis, e os atletas, né, que se colocam em esportes onde o contato é algo extremamente presente, o risco é muito maior. Então, dois atletas em direção a uma mesma bola, por exemplo, ou uma bola que é rebatida num jogo de beisebol, ou um atleta que faz uma atividade como ginástica olímpica, em que ele tem que saltar sobre um cavalo, ele tem que se equilibrar em argolas, ou seja, qualquer erro que o atleta venha a cometer pode impactar diretamente, tanto no treinamento como no desempenho de uma atividade em termos de competição. Então, a gente estabelece, né, em termos de cuidados, como um elemento central para que o atleta possa realizar tanto o seu treinamento como as suas competições, e que isso garanta a ele toda uma condição de equilíbrio, de adequação, e que ele não venha a se deparar com a lesão. Então, as lesões, elas surgem relacionadas aos fatores físicos, primeiro, né, por desequilíbrios musculares, né? Ou seja, a pessoa não tem um condicionamento físico adequado para o exercício de determinados movimentos, e quando no calor de uma partida, no calor do movimento, a pessoa acaba fazendo ações motoras que geram toda uma instabilidade na condição do desempenho qualitativo. Outro elemento que gera
situações de lesões estão relacionadas a colisões entre atletas, né? Como eu disse, né? Uma bola, dois atletas indo em direção à mesma bola, a possibilidade de um encontro entre eles é muito alta, né? E esse encontro, né, quanto maior a velocidade que os atletas venham a ter, maior a probabilidade de alguém se machucar, né? Podendo ter lesões graves, inclusive, né? Treinamento excessivo. Então, muitas vezes, o atleta, para compensar situações em que o desempenho dele em competições não está adequado, em situações em que o treinador preferiu um outro atleta para entrar em jogo do que o atleta que estava anteriormente, o atleta muitas vezes pensa que, se ele treinar mais, de modo intenso, ele vai conseguir um rendimento melhor, e esse rendimento melhor vai implicar na qualidade técnica que ele possa vir a apresentar. Vale salientar, né, que existe uma regra importante em todo o processo de treinamento, que é a seguinte, né? Treinamento perdido é treinamento perdido. Então, se eu deixei de treinar hoje, eu não vou conseguir, por mais que eu me esforce, treinar amanhã por hoje. Então, o treinamento de hoje não ocorreu, é passado, é um treinamento perdido. Amanhã tem que se treinar de modo adequado, não para recuperar o treinamento anterior, mas para se continuar treinando de modo adequado ao esporte e às competições que o indivíduo vem a participar. O treinamento excessivo leva a uma sobrecarga física ao indivíduo, gerando nesse indivíduo a fadiga. E essa fadiga faz com que, muitas vezes, o atleta, pelo excesso de treinamento, não consiga ter um desempenho adequado, um desempenho que poderia ser esperado em termos de qualidade. Os fatores psicológicos, eles estão relacionados à personalidade do indivíduo, e a personalidade, como eu comentei com vocês, né, se a pessoa é mais tímida, se ela é mais extrovertida, quando ela se depara com um obstáculo, ela procura superar o obstáculo, ou quando ela se depara com um obstáculo, ela foge do obstáculo para tentar não sofrer com as dificuldades da resolução de um problema. Ou seja, como que nós, enquanto indivíduos, quando enfrentamos situações conflituosas, como que a gente busca resolvê-las? Então, a gente pode resolver buscando um caminho equilibrado, a gente pode resolver de modo ativo, ou a gente pode reagir de um modo emocional e destemperado, ou podemos reagir de um modo passivo, não enfrentando aquela situação, deixando que alguém resolva. Com isso, né, os níveis de estresse vão se tornando extremamente dinâmicos nos indivíduos. Então a gente diz assim que a ansiedade é algo importante que a gente venha a ter, porque se a gente não tiver um mínimo de ansiedade, a gente não faz nada. A gente entra num processo depressivo. E se a gente tem um nível de ansiedade muito alto, a gente se torna impulsivo. E essas situações geram, de modo direto, toda uma inadequação em termos do bom rendimento do indivíduo. Então, todos nós temos que ter um nível de estresse mínimo. Então, digamos assim, em uma das escalas que trabalha com estresse de 0 a 5, a gente tem que ter um nível 3 de ansiedade. Esse nível 3 de ansiedade faz com que a gente entre no mundo e haja no mundo. E que a gente não fique esperando que as coisas se resolvam. E também esse nível de estresse em torno de 3 faz com que a gente, antes de agir de modo impulsivo, a gente pare, pense, analise e tenha uma decisão adequada. Tanto os fatores de personalidade quanto os níveis de estresse podem ser trabalhados de modo adequado com atletas ou com qualquer indivíduo, para que a pessoa se conheça, se entenda e aprenda a agir de modo adequado, para que não se exponha a situações não só de lesões, mas situações de desequilíbrios que o indivíduo vem a ter, né, gerando discussões, bate-bocas, que não geram a resolução de um problema que o indivíduo possa vir a apresentar, né. Os diferentes tipos de atividade esportiva exigem, por parte do atleta, todo um nível de atenção, de concentração, de observação, para que ele possa reagir de modo adequado a uma tarefa motora e possa expor no treinamento tudo aquilo que foi trabalhado, de modo adequado para que o indivíduo não sofra com os resultados, né, de uma determinada atividade motora que ele venha a realizar.
ou seja, não sofra de tal modo que se sinta inadequado. Existem situações, né, de relatos de atletas que abordam, né, como que eles se sentiram diante de um contexto em que eles, a partir de uma lesão, foram deixados de lado pela equipe, né? Então, a equipe que possuía o atleta tinha um determinado destaque dentro do grupo. Quando o atleta apresentou um problema, ele foi simplesmente deixado de lado. Então, a gente tem aqui uma fala de um atleta da seleção dos Estados Unidos de esqui, que ele relata, né, como que ele se sentiu a partir do momento que ele sofreu uma lesão, e ao sofrer a lesão, ele foi deixado de lado por parte da equipe, né? Ou seja, quando o indivíduo estava tendo o desempenho esperado, adequado, que colocava ele no grupo dos atletas dos Estados Unidos que iriam participar de uma Olimpíada, quando esse atleta apresentou uma lesão, aquele problema deixou de ser um problema da equipe, da seleção de esqui, passou a ser um problema do atleta. Ou seja, o atleta foi cortado e foi enviado novamente ao seu clube. E lá no seu clube, ele que se organize, ele que se prepare para ter um treinamento adequado e que esse treinamento adequado lhe possibilite, quem sabe, a recuperação. Então, o atleta de esqui disse assim: senti-me excluído, cortado da equipe de esqui. Aquilo foi um dos problemas que tive. Não sentia que estivessem preocupados comigo. Quando fui para casa, foi como se eles, a equipe de esqui, tivessem me largado na porta, atirado toda a minha bagagem no chão e dito: nos vemos quando você estiver pronto. Foi realmente uma época muito dura para mim. Esse atleta que relata toda essa situação foi um atleta que acabou posteriormente entrando em depressão. Então, um atleta com um rendimento fantástico em termos de um esporte como o esqui, fazendo parte de uma seleção dos Estados Unidos, uma seleção que regularmente nas Olimpíadas de Inverno está disputando a medalha de ouro, e esse atleta, quando sofreu uma lesão, simplesmente foi deixado de lado. Ao invés da equipe, né, por exemplo, trazer esse atleta para o grupo e continuar com esse atleta mesmo numa condição de lesão, com o atleta participando, acompanhando as dinâmicas de treinamento, ao mesmo tempo em que fazia todo um tratamento, faria com que o atleta se sentisse participante do grupo. E participante do grupo num contexto em que, quando ele se recuperasse, ele teria toda uma condição de voltar à equipe titular, né, e fazer parte do grupo de forma significativa. Basicamente, né, o que o atleta passou a interpretar é que, se eu não me recuperar da lesão, eu não vou ter contato com o grupo que eu tinha anteriormente, ou seja, eu vou ser deixado de lado, né, vou ser esquecido pelo grupo. Em todo o trabalho de treinamento, tem que se observar, né, todo um contexto de quando um atleta sofre uma lesão, seja no treinamento, seja numa competição, e buscar dar um apoio qualitativo ao atleta para que ele possa, da melhor maneira possível, retornar para as práticas esportivas e, ao retornar, poder ter novamente o seu desempenho, um desempenho de qualidade. Aqui nós temos também um outro atleta olímpico que fala, né, sobre as situações, né, às vésperas de uma Olimpíada, o atleta acaba sendo cortado do grupo, e ao ser cortado do grupo, a possibilidade que ele tenha de, ao longe, acompanhar toda a seleção, todo o grupo de atletas, e não poder participar em nenhum momento com os colegas que estavam ao seu lado até a possibilidade de início das Olimpíadas. Ou seja, o atleta estava no dia a dia, estava no cotidiano, estava próximo, estava participando de todo um movimento buscando a qualidade com a prática esportiva, com a competição como as Olimpíadas, e quando as Olimpíadas estão próximos a chegar e a participação, o atleta simplesmente é cortado. E o atleta, né, basicamente, ele disse, né, foi difícil, realmente difícil, porque era um ano de Olimpíadas e as pessoas treinaram muito naquele verão para melhorar. E então você volta no outono e vê que todo mundo está indo muito bem porque eles estão empolgados com as Olimpíadas.
e você simplesmente fica assistindo. Ou seja, nas proximidades da Olimpíada, o atleta, ao invés de estar junto com o grupo, junto com os colegas, ele acaba sendo deixado de lado. Isso potencializa no atleta toda uma situação de insegurança, pois você consegue chegar no ápice de um desenvolvimento técnico. Esse ápice de desenvolvimento técnico lhe garante a participação de uma seleção de um país representativo para uma competição como as Olimpíadas, em que os melhores atletas estão lá, e devido a uma lesão, você simplesmente é esquecido. E essa situação, né, se não é bem trabalhada com o atleta, pode implicar, né, não só em comportamentos, como eu comentei, de depressão, como também em situações em que o atleta acabe por abandonar o esporte e se sentir não acolhido nos momentos de dificuldades que ele pudesse vir a apresentar. Isso também é importante entender, muitas vezes, quando se colocam crianças para treinar, né? Foi uma discussão que a gente fez com vocês aí no bimestre passado. As crianças, né, quando se submetem a situações de treinamento, né, com 4, 5, 6, 7, 8 anos, essas crianças, né, quando sofrem lesões, elas são literalmente descartadas. Então, além de se querer que as crianças tenham o melhor desempenho possível, ou seja, que elas, ao invés de brincarem, elas estejam treinando, e quanto maior a quantidade de treinamento, melhor a possibilidade de se tornarem atletas com excelentes desempenhos. Essas crianças, né, caso sofram lesões, o resultado é que elas acabam perdendo, né, toda uma situação de participação em treinamentos, em competições, e acabam sendo literalmente descartadas. Os atletas mirins, mesmo que consigam excelentes condições de treinamento, desempenho, a maioria não vai se tornar um atleta reconhecido. A maioria, no início ali da sua adolescência, metade da adolescência, à medida que não apresente resultados consistentes, acaba sendo deixado de lado. Então, uma criança, quando se depara com um treinamento e sofre lesões, essa criança acaba se fragilizando de modo extremamente significativo. Eu deixei para vocês, né, um vídeo, né, que fala sobre a criança e esportes, né, esportivização da criança, treinamentos para a criança, né, quais são as vantagens e desvantagens, né, que a criança vem a ter. Né. De modo geral, a gente percebe mais desvantagens do que vantagens propriamente dito. Como que se explica, né, a relação de uma lesão com os processos que envolvem o estresse? Né? A primeira característica é que o indivíduo, quando está num processo de treinamento, ele tem que manter a atenção de modo frequente, constante, e essa atenção e concentração levar o atleta a um raciocínio adequado em relação ao exercício ou atividade motora que ele vai realizar. Quando o atleta, numa fração de segundos, se distrai, perde o foco da atenção, é aí que ele se coloca em posição de risco para uma lesão. Ou seja, a gente pode observar que aquelas atividades que a gente domina muito bem são as atividades que geram maior possibilidade de nós cometermos erros. Porque a gente, de tanto fazer aquela atividade, a gente diminui o grau de atenção, porque a gente faz, entre aspas, quase que automaticamente. E com isso, o risco de uma lesão, de um acidente, acaba sendo muito maior. Então a gente diz que quando você inicia todo um processo de treinamento, o grau de atenção é muito intenso para poder fazer direito o movimento. Posteriormente, quando a gente entende a lógica do movimento e já domina o movimento, a gente se coloca em situações em que a desatenção possa vir a ocorrer e com isso a possibilidade de uma lesão se ampliar. Né? O indivíduo, né, quando não tem um trabalho de relaxamento adequado frente a uma competição, frente a uma decisão, muitas vezes o atleta entra tenso. E quanto mais tenso o indivíduo estiver, maior é a probabilidade dele ter tanto um desequilíbrio muscular, como também, né, um destemperamento, né, do ponto de vista da sua impulsividade, ou seja, não avaliar de modo adequado aquilo que ele está fazendo. E com isso, né, se colocando em risco de modo muito mais intenso, digamos assim.
Outro aspecto, né? Muitas vezes se diz que o indivíduo, para ter um desempenho adequado, ele tem que dar mais do que 100%. É uma fala bastante comum aí nas práticas esportivas, que traz a ideia de o atleta que, se ele quiser se destacar e tiver um bom desempenho, ele tem que ir além do seu limite. E esse ir além do seu limite é que faz com que o atleta se coloque numa situação de probabilidade de lesão. O caminho é o contrário, é fazer com que o atleta aprenda a lidar de modo adequado com o seu ritmo e até onde ele pode vir a chegar a partir da condição e da qualidade do treinamento. A gente não consegue dar mais do que aquilo que a gente tem. E quando a gente quer ir além daquilo que a gente tem, né, sem um treinamento adequado, sem um preparo adequado, nós, enquanto indivíduos ou os atletas, né, se colocam em posição de risco. Né? Também existe um conceito que diz, né, que se o atleta se lesionar, o problema é dele e ele perde o valor. Né? Então, um atleta lesionado não é um atleta produtivo. E se o atleta passar mais tempo lesionado, ele não interessa ao grupo. Então, é importante, né, que o atleta tenha toda uma compreensão do que pode gerar nele situações de lesões, né, como a desatenção, a tensão muscular, querer fazer além do que a condição de treinamento que ele venha a ter. Esses processos podem fazer com que o atleta, de modo descompensado, acabe sofrendo uma lesão. E ao sofrer uma lesão, não consiga, aí sim, né, ter toda uma condição de boa recuperação, podendo sofrer, né, também pressões no sentido de que ele sofre lesões com frequência, não consegue apresentar qualidade no desempenho quando retorna de uma lesão. Então a lesão, né, ela pode ocorrer em diferentes situações, em diferentes momentos, mas deve-se levar em conta, né, todo um preparo e uma adequação para que os indivíduos não se sintam, né, cada vez mais fragilizados ou se sintam em não condições, a partir de uma lesão que sofram, a buscar recuperações e possibilidades de equilíbrio. Então a gente diz assim que os atletas, né, mediante a prática esportiva, assim como nós, no nosso dia a dia, a gente pode apresentar reações psicológicas frente às lesões, que podem nos dar possibilidades de trabalhar bem com o problema, assim como, se a gente não tiver um acompanhamento e uma adequação, tornar mais frágil a nossa própria condição de superarmos o que uma lesão venha a nos trazer. Né? A gente diz assim, né, no âmbito da psicologia, que a depressão ela envolve 4 fases, de modo específico, e uma quinta que venha a dar condições do indivíduo superar as condições das reações psicológicas frente às lesões. Né? Então, esses 5 caminhos, né, eles levam em conta que, um primeiro momento, né, quando um atleta, ele começa, digamos assim, o atleta começou a desempenhar sua qualidade esportiva, se observa que ele tem um bom rendimento naquilo que faz, as pessoas destacam a condição do trabalho motor que ele vem a apresentar. Porém, o atleta sofre uma lesão, então ele está no começo de carreira, ele está chamando atenção, as pessoas estão comentando sobre esse atleta, e esse atleta ele sofre uma lesão nesse início de apresentação, início do seu desempenho esportivo. Muitas vezes o atleta tende a não apresentar no departamento médico que ele tem uma lesão. Muitas vezes o atleta ele esconde a lesão, pois escondendo a lesão significa que ele vai continuar participando do grupo, que ele vai continuar participando das atividades que envolvem a prática esportiva, e com isso ele vai sendo reconhecido em termos da sua qualidade técnica. Muitas vezes atletas são convocados para seleções, estar numa seleção, independentemente do tipo de seleção, é um destaque para o atleta, e o atleta está lesionado, e ele não revela para o grupo que ele tem uma lesão, e posteriormente ele pode vir a ser descoberto com a lesão, e isso implica numa situação pior para o atleta. Então é muito mais qualitativo que o atleta, quando sinta uma lesão, que ele fale sobre a lesão, indique qual é a circunstância da lesão,
para que seja feito um tratamento adequado. À medida que o atleta nega uma lesão, essa lesão pode agravar-se, pode se tornar pior, e mesmo o atleta muitas vezes pode ter um descrédito junto ao grupo que está trabalhando com ele. Então, para o atleta ter um sucesso na sua prática esportiva, quando ele por acaso tiver uma lesão, ele deve comunicar ao departamento médico, ao departamento de saúde, e com isso os profissionais estão trabalhando para que ele tenha uma melhor situação. Então a negação é um caminho muito comum. Então o atleta nega que tem uma lesão para poder manter-se no exercício da atividade motora. Posteriormente, o que surge quando o atleta, né, apresenta lesão e é identificado todas as circunstâncias da lesão, o atleta apresenta um comportamento de raiva. Esse comportamento de raiva é dizer, por que eu fiz tal jogada? Por que eu tentei fazer tal movimento? Por que eu fui numa dividida? E posteriormente também o atleta passa a estabelecer culpa do outro. Por que o outro fez isso? Por que o outro veio na minha direção? Por que o outro não tirou aquela bola? Ou seja, eu posso reclamar, né, dos meus colegas, eu posso reclamar dos adversários, posso reclamar da comissão técnica, posso reclamar do próprio tratamento, dizendo que eu estou em condições de recuperação e o tratamento não vai para frente, as pessoas não fazem uma intervenção adequada, ou seja, a raiva faz com que muitas vezes a pessoa não raciocine em relação à lesão e não raciocinando de modo adequado, a pessoa busca culpados. E ao buscar culpados, não necessariamente acaba auxiliando no seu próprio tratamento. Então a lesão ocorreu. O que se vai fazer? É aceitar a lesão para poder fazer um trabalho de recuperação. E não necessariamente, né, buscar culpados. Essa raiva muitas vezes está associada pela condição, né? Um atleta adversário fez uma falta, ou um choque, o atleta se machucou, e ele passa a dizer assim, por causa daquele atleta, eu não estou numa seleção, eu não estou titular da minha equipe, eu não estou sendo divulgado pela qualidade técnica, podendo fazer contratos melhores e assim por diante. Existe uma terceira fase do processo de resposta emocional, psicológica à lesão, que é chamado de negociação. Esse processo de negociação significa que o atleta tem que aprender com os profissionais que estão cuidando dele como ele deve encarar todo o processo de recuperação da lesão, ou seja, como que ele vai se dedicar tanto em casa, tanto no clube, para que ele possa ter uma recuperação de modo adequado e, com isso, superar as limitações que a lesão venha a trazer, né? Muitas vezes, esse processo, né, de entendimento que o atleta vem a ter, não significa que a lesão vai se resolver da noite para o dia. Então, o atleta muitas vezes tem que ficar 1 mês, 3 meses, 6 meses, 1 ano parado, para que o processo de reabilitação venha a ocorrer com qualidade. E muitas vezes o atleta não se sente, mesmo que tenha essa negociação, tenha esse trabalho de compreender o que se passa com ele para a sua boa recuperação, então muitas vezes o atleta acaba ficando ansioso. Em 3 meses eu me recupero. Não, se é em 3 meses eu vou me recuperar em 2. E o atleta acaba criando toda uma situação em que ele agrava a lesão ao invés de contribuir para o bom tratamento. E o atleta pode entrar num período de depressão. Esse período de depressão, se não tiver um acompanhamento adequado, pode levar o atleta a abandonar o esporte, pode levar o atleta a ter problemas, né, no seu vínculo com a vida, né, com o seu dia a dia, com a família, e descompensar de modo amplo o próprio atleta. Então é importante que nas equipes que trabalham com os atletas se conheçam essas fases que envolvem a lesão, que podem chegar à depressão, para poder contribuir de modo qualitativo com o atleta, fazendo com que o atleta, de antemão, já entenda todo o desdobramento que uma lesão possa vir a ter do ponto de vista emocional e psicológico no atleta, para que o trabalho de aceitação e reorganização possa ser trabalhado desde o início. Então, quando o atleta está lesionado,
já vai se trabalhando com a questão, né? Primeiro, aceitar a lesão. Então, a lesão existe, ela está aí. Não adianta falar que se ou se. Não vai modificar o próprio contexto e a situação. E o atleta, à medida que ele vai aceitando a lesão, vai se trabalhando para que ele reorganize-se em termos do modo de treinar, do modo de pensar sobre a lesão, do modo de se dedicar a superar a lesão, que implica necessariamente na dedicação ao tratamento. Quanto mais, assim como o atleta tem que se concentrar para ter uma tarefa motora de modo adequado, quando ele sofre uma lesão, ele também tem que se concentrar, ter atenção, foco no tratamento da lesão, para que ele possa ter uma recuperação adequada e possa vir a ter segurança no exercício da atividade motora. Caso contrário, né, muitas vezes o atleta acaba se fragilizando, gerando toda uma dificuldade, toda uma inconsistência, em que a vítima, né, vai ser o próprio atleta. Né? Ou seja, o atleta acaba não trabalhando de modo adequado a enfrentar uma determinada situação, um determinado contexto de uma lesão que possa vir a prejudicá-lo. Outros elementos correlacionados às reações psicológicas e emocionais estão vinculados, muitas vezes, à perda de identidade, ou seja, eu sou atleta de determinado esporte, estou lesionado, não consigo produzir, não consigo desempenhar a tarefa, ou seja, eu vou perdendo a minha noção, né, principalmente quanto mais tempo a lesão se estabelece, em termos de que será que eu tenho qualidade esportiva para retornar ao esporte? E tem que se levar em conta, no período ali de aceitação e reorganização, que a dedicação do atleta à lesão, no sentido de superá-la e ter uma boa recuperação, não significa que, após essa boa recuperação, o atleta já está 100% para o desempenho da atividade motora. Então, se ele ficou um ano parado, é um ano de treinamento para se recuperar da lesão. Posteriormente, ele vai iniciar o treinamento para poder competir. E esse treinamento pode levar 2 semanas, um mês, 2 meses, até que ele tenha a plena forma e toda a adequação para o exercício da atividade motora. E esse processo, quanto mais longa é a lesão, muitas vezes pode gerar no atleta a perda de identidade. Né? Será que eu vou me recuperar? Será que eu vou poder desempenhar de modo qualitativo a prática motora, como eu fazia anteriormente? Bem como, né, esse processo vai gerando medo e ansiedade no atleta. Né? Ou seja, quanto mais tempo não se resolve a lesão, mais ansioso fica o indivíduo e mais amedrontado ele fica em relação ao seu futuro, gerando no atleta, muitas vezes, falta de confiança, insegurança. E essa falta de confiança pode fazer com que a recuperação da lesão se torne muito mais demorada. Então, assim como o atleta, né, por exemplo, treinando o arremesso da distância de 3 pontos no basquete, quanto mais ele treina, mais confiança ele tem ao arremessar com segurança, a mesma coisa no tratamento da lesão. Quanto mais o atleta se dedica ao tratamento, mais confiança ele vem a ter no processo de recuperação. E também, né, o trabalho que se tenha em termos de que o atleta não fique preocupado com o seu desempenho técnico. Ele tem que estar preocupado com a superação da lesão. É esse o elemento, é esse o dado, é essa condição de preparo. E quanto mais o atleta se dedicar a superar a lesão, né, fazer com que a lesão diminua e vá embora, quando ele estiver em condições de retornar aos treinamentos regulares, é que aí sim ele vai readquirindo a sua qualidade técnica, seu nível de desempenho, correlacionado especialmente à dedicação que ele vem a ter com o esporte. Ou seja, quanto mais ele se dedica, mais ele vai apresentando um desempenho qualitativo em relação àquilo que ele pode oferecer na prática esportiva. Alguns ajustes muitas vezes são inadequados por parte dos atletas tentando superar uma lesão. O que quer dizer, né? A pessoa busca um caminho que é um caminho que vai trazer mais prejuízos do que necessariamente qualidade em termos de desempenho para com o atleta. Né? Por exemplo, né, o atleta tem obsessão de quando poderá regressar ao esporte. Né? Ou seja, o atleta diz, eu vou me recuperar, eu vou retornar
e eu vou conseguir desempenhar do mesmo jeito que eu desempenhava anteriormente, o mais breve possível. E com isso, né, o atleta ficando obsessivo, ele acaba não seguindo todo o processo de tratamento, as etapas do tratamento. E o atleta, para ter uma boa recuperação, ele tem que se dedicar, como eu comentei, a cada uma das etapas do tratamento. E com isso, ele pode ter uma melhor condição de posteriormente retornar ao treinamento. Muitas vezes o atleta, né, apresenta reclamações exageradas em relação ao que ele tem que fazer para superar a lesão. Ou seja, as atividades rotineiras correlacionadas a minimizar os efeitos da lesão, muitas vezes o atleta sente que isso é exagerado, isso não vai resolver, que ele deveria, o mais rápido possível, voltar aos treinamentos, né? Muitas vezes os atletas, para não destacar uma lesão grave, eles passam a apresentar queixas em relação a problemas menores. Então, o atleta diz assim, estou com um problema aqui, que é um problema leve, um problema simples, que pode ser resolvido rapidamente, e uma lesão que está se estruturando de modo grave no atleta, ele não apresenta a equipe de saúde. E com isso, pode gerar, né, uma lesão muito maior e uma lesão muito mais aprofundada no atleta. Por isso que as equipes, né, dos grandes clubes e das grandes seleções procuram frequentemente avaliar o atleta na sua totalidade, antes de garantir a convocação do atleta ou mesmo a contratação de um atleta, para evitar, né, que determinadas lesões não passem desapercebidas. Muitas vezes o comportamento do atleta frente à lesão, né, querendo se recuperar rapidamente, pode gerar o afastamento de pessoas importantes pelas reclamações insistentes que o atleta vem a ter. Bem como, muitas vezes, quando o atleta está numa condição de recuperação no departamento de saúde, no departamento médico, outros atletas, outros dirigentes acabam não indo até esse departamento, né, que cuida da saúde do atleta, e ele passa a se sentir ignorado. Então, os meus amigos que estão junto comigo no treinamento, quando eu vou para o tratamento da lesão, esquecem-se de mim, né? Então, é importante trabalhar com o grupo, com a equipe, com os dirigentes, que o atleta tenha contato com os outros que estão em treinamento regular, para que ele possa entender a lesão e se sentir incluído dentro do grupo. Muitas vezes os atletas apresentam alterações de humor de forma intensa, explosivas, pois querem se recuperar rapidamente de uma lesão sem levar o tempo necessário. Então, se é estabelecido que o atleta vai ficar 6 meses, ele tem que se dedicar nesses 6 meses à recuperação da lesão. Não adianta querer que em 4 meses se recuperar, né? Ou seja, tem que ter um acompanhamento, tem que ter a dedicação para superar a lesão, e essa dedicação é que pode, quem sabe, fazer com que a lesão seja superada antes dos 6 meses. Mas o atleta tem que estar dedicado nas atividades rotineiras para que tenha um bom desempenho. Também é importante que não se deve levar em conta que o atleta venha conceber, né, ou alguém venha a dizer ao atleta que, independentemente de um trabalho em relação à recuperação da lesão que o atleta apresenta, de um jeito ou de outro ele vai se recuperar. Tem que ter o trabalho. É o trabalho que vai dar qualidade à boa recuperação. Então não se pode ignorar de que de um jeito ou de outro o atleta vai se recuperar. Não, ele vai se recuperar com qualidade caso tenha um acompanhamento regular. Se não tiver um acompanhamento regular, ele pode ficar com sequelas de uma lesão que não foi trabalhada, não foi abordada de modo adequado em termos do treinamento ou do trabalho profissional junto ao atleta, ou mesmo por desleixo que o atleta venha a ter em relação à atenção, o foco nos trabalhos que envolvem a superação da lesão. Muitas vezes os atletas têm a chamada má adaptação à lesão. O que consiste, né, essa má adaptação? Sentimento de raiva e confusão, né? Ou seja, o atleta começa a dizer, por que eu sou um cara dedicado, eu sou um cara que me esforço, por que eu
sofri a lesão, né? E começa a reclamar com tudo e com todos, né? Quando deveria muito mais centrar-se, né, no que eu tenho que fazer para me recuperar. E quanto mais o atleta fica voltado ao aspecto de entender a dimensão da lesão, né? Então, não só se submeter ao tratamento, né, mas perguntar aos profissionais dizendo que tipo de lesão que eu sofri, quais são as imagens da lesão, como que rompeu, ter um entendimento. Quanto mais o indivíduo entender a lógica da lesão, mais ele vai entendendo também a lógica que deve ser explicada ao atleta do preparo para superar a lesão, né? Se vai fazer uma cirurgia, explicar ao atleta o que é a cirurgia, no que ela consiste e qual o objetivo da cirurgia. Na recuperação, né, com as atividades motoras, por que vai fazer atividade A, B e não a C? Para que o atleta entenda toda a dimensão de como vai repercutindo nele todo o processo de tratamento de uma lesão. Uma má adaptação também é quando o atleta fica ansioso para que ele possa voltar o quanto antes a jogar, né? Muitas vezes o atleta fica tão ansioso e diz assim, já estou bom, já estou bem, e eu quero voltar, e quando ele volta, ele sofre uma nova lesão, muitas vezes pior do que a anterior. Então, a necessidade que se tenha, né, de um trabalho regular para que o atleta tenha noção de como e quando ele deve voltar, né? Muitas vezes os atletas também dizem, né, que a lesão não é algo tão significativo e que ele em 2 toques vai superar, né? Quem vai avaliar a condição da lesão é a equipe de saúde. E a equipe, ao avaliar, vai dizer ao atleta, né, qual é a condição de recuperação. Quando o atleta ignora, né, todo o processo que envolve uma lesão de modo a buscar superá-la, ele tem toda uma condição de lesionar-se de novo. E a lesão, quando ela retoma, ela pode voltar num estado mais grave do que anterior, né? Muitas vezes, né, o atleta também se sente orgulhoso, né, porque ele deu 110%, né, porque ele fez movimentos que ele não tinha treinado, que ele é capaz de aguentar para além do seu suporte físico. Muitas vezes, né, o próprio atleta ou outros enaltecem, né, que o atleta está fazendo além da sua própria condição. E esse processo, né, acaba criando um orgulho exagerado que pode fazer com que o atleta, de tanto ir além do seu limite, sofra uma lesão, e ao sofrer uma lesão, acabe tendo um prejuízo maior do que uma condição de recuperação, como poderia se esperar, né? A má adaptação à lesão também pode levar, né, à condição, né, de que o indivíduo apresente muitas vezes queixas relativas a problemas menores e não ao problema que é o problema efetivo, né? A característica do atleta muitas vezes é que, falando de problemas menores, tiraria o foco da equipe de saúde no tratamento de uma lesão maior, e com isso o atleta poderia se manter em atividade, em desempenho com maior regularidade, né? Outro processo, né? O grupo confia muito no atleta, o atleta é uma peça importante dentro do grupo, e o atleta, né, de medo de poder desapontar o grupo, os amigos e assim por diante, ele acaba negando que ele tem uma lesão, ou se tem uma lesão, ele diz que se recuperou com extrema rapidez. E com isso ele se expõe a problemas maiores, né? Não só para ele, né, mas para outros que estão à sua volta. Uma outra coisa, né, que os atletas reclamam de que quando eles sofrem lesões é que as pessoas, né, que são importantes, poderiam estar ali ao lado deles, dentro do clube, acabam se afastando. Dentro de uma seleção, acabam se afastando. E ele se sente ignorado, né, de modo geral, pelo grupo, né? As mudanças repentinas de humor, né, que quer dizer, né, eu quero me recuperar rápido e todo mundo que está aqui não ajuda de modo adequado, e com isso eu não consigo retornar aquilo que eu queria fazer, né? Muitas vezes faz com que o atleta não se coloque numa posição de equilíbrio, uma posição de razoabilidade para enfrentar, né, de modo condizente a lesão, né? Em um outro aspecto, muitas vezes o atleta diz que ele não vai se recuperar. Então, tudo aquilo que está sendo feito, tudo aquilo que está sendo trabalhado, tudo aquilo que está sendo pensado, não auxilia a condição do atleta em termos de recuperação. E o atleta,
ao reclamar de todo esse contexto, faz com que as pessoas que estão envolvidas no tratamento também fiquem desapontadas, né? Então, a equipe de saúde ali que está treinando, preparando o atleta para que ele se recupere de modo adequado em relação à lesão, ao perceber, né, que o atleta fica inquieto, impulsivo, reclama de tudo, diz que não está se recuperando e que essa recuperação nunca vai acontecer, vai gerando nos outros profissionais também uma certa situação de desalento, né? Então os outros que estão trabalhando ali vão dizendo, né, nossa, a gente está trabalhando o máximo que pode e o atleta que poderia reconhecer todo esse trabalho acaba ignorando o potencial, né, que nós temos em termos de técnicas e conhecimento para uma saúde equilibrada que o atleta poderia vir a ter. Acabou saindo aqui, vamos em frente. Psicologia, entendendo como um processo de recuperação do atleta, então a psicologia ela pode auxiliar, né, em termos de trabalho, a partir do momento que se tenha todo um trabalho regular, um trabalho de base dentro das equipes, para que se entenda, né, tanto a questão, como a gente comentou, da personalidade do atleta, ou seja, que o atleta entenda como que ele é, né, como que a sua personalidade se caracteriza, e que ele aprenda a transformar sua personalidade de um modo a se tornar mais participativo, se tornar alguém que busque desafios, né, não fique esperando que as coisas aconteçam sem ter uma dedicação regular à atividade motora. Também, né, fazer com que o atleta aprenda a lidar com as situações estressantes, né, e com isso ganhe um equilíbrio do ponto de vista mental para enfrentar toda uma condição esportiva em que o indivíduo se põe em contato com outros atletas em diferentes situações. O caminho para uma recuperação é fazer com que o atleta aprenda, antes mesmo de ter uma lesão, o que é uma lesão. Ou seja, vai se trabalhando com ele todo um contexto que o atleta vai entendendo a lógica de uma lesão e, ao entender a lógica de uma lesão, ele possa lidar de uma forma mais adequada possível. Então, por exemplo, num clube, o atleta que está iniciando sua carreira esportiva, ele pode entrar em contato com outros atletas que sofreram lesões, ou atletas que já estão lesionados, e conversar com eles como que eles estão vivendo a situação da lesão. Para o atleta que tem uma lesão, ter um outro colega que vai até ele, conversar com ele, auxilia na superação da lesão. E também, nessas conversas, nas dificuldades que são relatadas, quem não tem lesão, conversando com esse atleta lesionado, vai entendendo melhor as dificuldades que possam vir a caracterizar, né, todo um processo de recuperação e o foco que ele possa vir a ter sobre como enfrentar a situação caso ela venha a ocorrer, né? Então, todo esse processo é um processo de trabalho com a prevenção em relação à lesão e também um processo de, caso a pessoa sofra uma lesão, ela tenha condições de enfrentar com qualidade, né, para a sua recuperação. Instruir uma pessoa lesionada sobre a lesão que ela apresenta e todo o processo de recuperação. Então, quando o atleta sofre uma lesão, tem que se dizer ao atleta o que é a lesão. E não é simplesmente falar de modo geral, é falar de modo detalhado. A lesão ela consiste nisso, naquilo, naquele outro. Todo o processo de recuperação, qual é o passo a passo? Ou seja, mostrar como que será o caminho para que o atleta entenda o que é a lesão. E com isso possa participar de modo efetivo do processo de superação da lesão, não fazendo o que está sendo dito que tem que fazer, mas entendendo por que o que está sendo dito é necessário ser feito. Trabalhar com habilidades psicológicas, como, por exemplo, o treinamento mental. Então, enquanto o atleta está no processo de recuperação da lesão, ele pode fazer treinamentos mentais, tais como observar-se, né, superando a lesão, treinar, né, em situações em que ele imagina retornando aos treinamentos.
imaginar situações em que ele retorne às competições, e esse processo de treinamento mental, aliado a todo um equilíbrio no preparo da recuperação física, isso vai dando ao atleta um maior controle e equilíbrio para que ele tenha qualidade no processo do que ele está aprendendo. Ou seja, o atleta vai tendo toda uma condição de recuperação e adequação que vai possibilitando um enfrentamento melhor da lesão e, com isso, toda uma situação em que ele possa vir a ter qualidade no desempenho esportivo, qualidade no relacionamento com outros colegas e qualidade para a recuperação da lesão. E à medida que ele tem essa boa recuperação, dando a ele, atleta, né, toda uma condição de estabilidade emocional, e essa estabilidade emocional vai garantindo toda uma segurança para um bom retorno. Né. Dentro desses elementos, né, também pode-se trabalhar, né, situações em que o atleta vá aprendendo a lidar com retrocessos. Então, você está indo no caminho da recuperação, está tendo todo um caminho adequado, está tendo todo um processo que se efetiva no dia a dia, e em determinado momento a lesão se agrava. E você tem que recomeçar todo o processo. Trabalhando, né, com atletas que já sofreram lesões, né, esses atletas podem explicar como que eles lidaram com as suas lesões e como que eles lidaram com as situações em que a lesão estava num caminho de recuperação e repentinamente se agrava e ele tem que voltar passos atrás. Né. Então, por exemplo, faltam 2 meses para que eu me recupere de uma lesão que tem um tratamento estabelecido por 6 meses. E lá no 4º mês, eu tenho um retrocesso da lesão e tenho que, ao invés de completar mais 2 meses, vou ter que ficar mais 5 meses, por exemplo. Então, o atleta passa a ter uma decepção, né? Então, eu retornaria daqui 2 meses e vou ficar 5 meses a mais em termos de ter uma boa recuperação da lesão. À medida que se trabalha, explica-se aos atletas, demonstra-se os atletas, eles vão também entendendo melhor o que está à sua volta. Incentivar o apoio social significa, né, quando o atleta está lá na sua dinâmica de recuperação da lesão, que os familiares possam visitá-lo, ver como é que está lá o treinamento, a recuperação da lesão. Como eu disse, né, os dirigentes da equipe entrarem em contato com o atleta, né, desejando uma boa recuperação, e os colegas de treinamento que estão no dia a dia, mas não estão no departamento de saúde, departamento médico, ali lidando com a recuperação, que os outros colegas também passem a ir até o departamento médico e conversem com o atleta, mostrem a preocupação que o grupo tem de modo adequado, né? E, essencialmente, né, aprender sempre com atletas que sofreram lesões, porque os atletas que sofreram lesões, eles vão descrever todo o processo das dificuldades iniciais que eles tiveram e como que eles foram aprendendo a lidar com as lesões de modo a não ficarem ansiosos, inseguros, amedrontados e, com isso, demorando mais para ter a recuperação de uma lesão. Então, é importante que se estabeleça, né, em termos de trabalho, de entendimento, que o atleta ele vai aprendendo antes de sofrer uma lesão para lidar bem caso ela venha a acontecer. Né? Então, o trabalho em termos de uma psicologia que vise recuperação do atleta não é só quando o atleta sofre uma lesão, mas é também quando o atleta se coloca em situações esportivas em que a lesão é uma possibilidade. E à medida que o atleta tem um bom conhecimento de como outros se apresentaram e que existem técnicas que podem amenizar o sofrimento, a dor relativa a uma lesão, o atleta vai aprendendo a ser mais confiante e vai aprendendo a ter mais segurança para enfrentar situações de lesão e, com isso, apresentar um desempenho esportivo regularmente, né, com maior qualidade e com menor condições de sofrer lesões com regularidade dentro da prática esportiva.